Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos mergulhar em uma descoberta que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas que já está acontecendo nos laboratórios mais avançados do mundo. A fusão definitiva entre a metalurgia milenar e a inteligência artificial de última geração. Estamos presenciando o nascimento de uma nova era para a indústria pesada, onde materiais que antes eram considerados fisicamente impossíveis de fabricar agora estão se tornando realidade graças ao poder dos algoritmos. Imagine um metal que possui a força do aço temperado, mas que nunca sofre com a ação do tempo ou da ferrugem, e que pode ser impresso em formas tão complexas quanto uma teia de aranha. Cientistas desenvolveram um novo tipo de aço projetado especificamente para a impressão 3D, utilizando modelos de IA para otimizar sua composição molecular desde o nível atômico. Este não é apenas um pequeno ajuste em uma receita antiga, é um salto qualitativo que desafia as limitações convencionais de dureza, resistência à corrosão e viabilidade econômica no mercado global. O grande diferencial deste projeto revolucionário reside no uso da inteligência artificial para navegar por um mar de bilhões de combinações possíveis entre os elementos da tabela periódica. Tradicionalmente, a criação de uma nova liga metálica era um processo exaustivo que envolvia décadas de experimentação por tentativa e erro, onde metalúrgicos fundiam amostras físicas repetidamente em busca da liga perfeita. Agora, a IA assumiu o papel do novo alquimista, processando dados em uma velocidade que nenhum cérebro humano conseguiria acompanhar. Com o auxílio de modelos de aprendizado de máquina, os pesquisadores conseguiram simular o comportamento de diferentes misturas químicas sob condições extremas de calor e pressão sem gastar 1 grama de metal. O software identificou a receita ideal em uma fração minúscula do tempo que seria necessário através de métodos humanos convencionais. Esse processo acelera a inovação de forma exponencial, permitindo que o que levava 30 anos para ser descoberto agora seja validado virtualmente em apenas algumas semanas ou meses de processamento intensivo. A impressão 3D de metais, também conhecida tecnicamente como manufatura aditiva, apresenta desafios únicos que o aço comum, usado em vigas de construção civil ou pregos, simplesmente não consegue superar. Durante o processo de impressão, um laser de alta potência derrete o pó metálico em camadas sucessivas de micra. Esse resfriamento ultra-rápido muitas vezes resulta em microestruturas frágeis, tensões internas ou porosidades microscópicas que comprometem a integridade final da peça, tornando-a perigosa para usos industriais. O aço desenvolvido por inteligência artificial foi projetado especificamente para se comportar de forma estável durante essas transições violentas de temperatura. A IA ajustou a liga para que ela se solidifique de maneira uniforme, garantindo que a peça final tenha uma densidade perfeita e uma resistência estrutural superior até mesmo às peças fundidas ou usinadas tradicionalmente. Isso abre as portas para a criação de componentes críticos que antes não podiam ser impressos, garantindo segurança total em aplicações que exigem perfeição técnica. Um dos avanços mais celebrados nesta nova liga metálica é a sua resistência intrínseca à oxidação, o pesadelo de qualquer engenheiro. Ao ajustar as proporções exatas de elementos como cromo e níquel em nível atômico, a inteligência artificial criou uma barreira passiva muito mais robusta contra a ferrugem do que o aço inoxidável comum. A IA previu exatamente como os átomos se organizariam na superfície do metal para impedir a penetração do oxigênio e de agentes corrosivos. Essa característica é vital para indústrias que operam em ambientes extremamente agressivos. No Brasil, essa tecnologia tem um valor estratégico imenso para a exploração de petróleo e gás em águas profundas, como nas bacias de Santos e Campos, no Rio de Janeiro. Componentes submarinos que sofrem com a salinidade do Oceano Atlântico
poderiam durar décadas a mais, evitando falhas catastróficas que resultam em desastres ambientais e custos bilionários de manutenção em plataformas de exploração remota. Além da performance técnica insuperável, o fator econômico é um pilar central desta inovação tecnológica. A inteligência artificial não buscou apenas criar o material mais forte do planeta, mas também o mais eficiente em termos de custo de produção em massa. Ao identificar elementos substitutos que são mais abundantes na crosta terrestre e mais baratos para compor a liga, os cientistas conseguiram reduzir significativamente o preço final do insumo de pó metálico para a impressão 3D. Essa redução de custos democratiza o acesso à manufatura aditiva de alta performance. Agora, pequenas e médias empresas, inclusive polos industriais no interior de São Paulo ou em Minas Gerais, podem começar a fabricar peças complexas com propriedades de ponta, que antes eram exclusivas de gigantes aeroespaciais ou da Fórmula 1. A inteligência artificial transformou um material de elite em algo acessível, permitindo uma onda de inovação em diversos setores da economia brasileira e mundial. A sustentabilidade também é um dos grandes benefícios trazidos por este aço inteligente. A manufatura aditiva já é conhecida por gerar muito menos desperdício de material do que os métodos de subtração, como o fresamento, onde grandes blocos de metal são cortados e descartados. Com a criação de um aço muito mais durável e resistente ao desgaste, as peças industriais precisarão ser substituídas com uma frequência muito menor, prolongando o ciclo de vida dos produtos. Menos substituições de peças resultam diretamente em uma menor demanda global por mineração e processamento de minério de ferro, atividades que possuem um alto impacto ambiental. Ao reduzir a necessidade de extração contínua e o consumo de energia em altos fornos, a tecnologia do aço criado por IA contribui para a diminuição da pegada de carbono total da cadeia de suprimentos industrial. É a inteligência computacional trabalhando a favor da preservação do planeta através da eficiência dos materiais. A aplicação prática deste aço inteligente já está sendo testada em protótipos de motores e componentes estruturais de aeronaves de última geração. Na aviação, cada grama de peso economizado conta drasticamente para a redução do consumo de combustível e das emissões de gases. A capacidade de imprimir peças com geometrias orgânicas e complexas, que são simultaneamente mais leves e mais fortes do que as peças tradicionais, é um verdadeiro divisor de águas para empresas como a Embraer, no Brasil. A IA permitiu que o design do material fosse casado perfeitamente com o design da peça final. Estamos falando de uma harmonia entre forma e função que a metalurgia do século XX simplesmente não conseguia alcançar com precisão manual. Turbinas de aviões e componentes de satélites agora podem ser projetados para suportar estresses mecânicos específicos, com o metal sendo depositado exatamente onde é necessário, eliminando excessos de peso inúteis e aumentando a segurança de voo. O processo de desenvolvimento envolveu o que os cientistas chamam tecnicamente de design de ligas por computação de alto desempenho. Através do uso de redes neurais profundas, o computador aprendeu as relações complexas entre a estrutura cristalina do aço e suas propriedades mecânicas finais. Foram milhares de iterações virtuais onde o software testava como a adição de pequenas porcentagens de molibdênio ou titânio alteraria a ductilidade da liga sob pressão intensa. Após esse processamento massivo, o software sugeriu uma liga que equilibra perfeitamente a ductilidade, que é a capacidade do metal de se deformar sem quebrar, com uma dureza externa extrema. Esse equilíbrio sempre foi o santo graal da engenharia de materiais, pois geralmente, quanto mais duro é um metal, mais quebradiço ele se torna. A inteligência artificial quebrou esse paradigma, criando um metal que é ao mesmo tempo elástico o suficiente para absorver impactos e duro o suficiente para resistir a riscos e furos. A resistência à fadiga é outro ponto de destaque absoluto deste novo material.
Peças mecânicas, sujeitas a ciclos repetitivos de carga, como engrenagens de transmissão ou eixos de suspensão, costumam desenvolver microfissuras invisíveis a olho nu, que com o tempo levam à ruptura súbita. O novo aço criado por IA possui uma estrutura de grãos microscópicos, que retarda ativamente a propagação dessas fendas, estendendo consideravelmente a vida útil de componentes críticos. Para a indústria automotiva, que possui bases sólidas em cidades como São Bernardo do Campo e Betim, isso significa veículos muito mais seguros e com menor custo de manutenção a longo prazo. Imagine carros que não sofrem quebras estruturais em buracos ou componentes de motor que duram o dobro do tempo atual. O impacto direto chega ao consumidor final, que terá acesso a produtos mais duráveis e confiáveis, reduzindo o custo total de propriedade de veículos e máquinas agrícolas. A capacidade da inteligência artificial de prever falhas, antes mesmo de o material ser fundido fisicamente, economiza milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para as empresas. No modelo antigo, um erro na composição química de uma liga só era descoberto após meses de testes físicos caros em laboratórios de resistência. Agora, a IA fornece um relatório de confiança imediato sobre como o aço reagirá a diferentes níveis de estresse e temperaturas extremas. Isso permite que os cientistas foquem seus recursos financeiros e humanos apenas nas amostras mais promissoras, acelerando violentamente o ciclo de inovação tecnológica. O que antes era um processo lento e analógico, agora é digital e preditivo. Essa eficiência permite que novas tecnologias cheguem ao mercado muito mais rápido, garantindo que a indústria brasileira e mundial possa se adaptar às novas demandas de sustentabilidade e performance com uma agilidade nunca antes vista na história da metalurgia. Olhando para o futuro, esta metodologia pode ser aplicada para criar aços específicos para cada tipo de clima ou aplicação industrial geográfica. Poderíamos ter, por exemplo, um aço ártico otimizado por IA para não se tornar quebradiço em temperaturas negativas extremas, ou um aço de turbina capaz de suportar calores intensos de 1000 graus sem perder a forma original. A inteligência artificial transformou o aço de uma commodity estática e comum em um material dinâmico e programável. Essa capacidade de personalização significa que podemos adaptar a infraestrutura urbana às necessidades específicas de cada região do Brasil. Pontes em áreas litorâneas com alta salinidade poderiam usar um aço projetado pela IA para resistir à maresia específica daquela latitude, enquanto máquinas usadas na mineração em Carajás poderiam usar ligas otimizadas para o tipo de solo e impacto local. O aço agora é flexível não apenas em sua forma, mas em sua própria essência química. A integração deste novo aço com a impressão 3D também facilita a implementação da logística de estoque zero. Atualmente, empresas mantêm grandes armazéns com milhares de peças de reposição que podem ficar paradas por décadas e nunca serem usadas, ocupando espaço e capital. Com o aço inteligente, as empresas podem simplesmente armazenar o pó metálico e imprimir a peça necessária exatamente no momento em que ela for solicitada, diretamente no local de uso. Isso reduz drasticamente o capital imobilizado e os custos logísticos de transporte global, tornando a indústria muito mais ágil e responsiva a crises de suprimentos ou desastres naturais. Uma peça quebrada em uma fazenda no Mato Grosso poderia ser impressa em poucas horas em uma central local, em vez de esperar semanas por uma importação. É a transformação da cadeia de suprimentos física em uma cadeia de suprimentos digital, onde o bit se transforma em átomo de aço em tempo real. A educação e o treinamento de novos engenheiros metalúrgicos também estão sendo profundamente transformados por essas ferramentas de inteligência artificial. O foco acadêmico está deixando de ser apenas a química manual e as tabelas de consulta para se tornar a gestão de grandes volumes de dados
e o entendimento profundo de modelos algorítmicos. O engenheiro do futuro não será apenas um conhecedor de metais, mas um mestre da interação entre software e matéria. O profissional do futuro precisará saber como interagir com a IA para extrair o máximo potencial de cada elemento da tabela periódica, unindo a intuição e a criatividade humana à velocidade de processamento inalcançável das máquinas. Universidades brasileiras já começam a adaptar seus currículos para essa realidade da indústria 4.0, preparando uma nova geração de especialistas que verão o aço não como um material bruto, mas como um código físico que pode ser otimizado para construir um mundo melhor. Em conclusão, a criação deste aço por meio da inteligência artificial para a impressão 3D não é apenas uma melhoria incremental ou um marketing industrial. É um salto qualitativo na nossa capacidade humana de construir o mundo físico ao nosso redor. Ao superar as barreiras históricas da força, da ferrugem e do custo, este novo material pavimenta o caminho para máquinas mais eficientes, estruturas urbanas mais resilientes e uma economia global muito mais sustentável e ágil. O aço, que foi o alicerce fundamental da primeira revolução industrial, com as máquinas a vapor e as ferrovias, agora se reinventa completamente. Ele deixa de ser um material do passado para ser o protagonista da revolução digital na manufatura moderna. Estamos apenas começando a descobrir o que é possível quando unimos a inteligência artificial à base física da nossa civilização. O futuro é sólido, é resistente e, acima de tudo, é inteligente, amarrando o progresso tecnológico à durabilidade que o mundo moderno exige. Viram só como a tecnologia pode transformar até o material mais básico e antigo da nossa história? O aço criado por IA é a prova de que ainda temos muito a evoluir unindo ciência e computação. Se você ficou impressionado com o poder dessa nova liga metálica e quer ver mais conteúdos sobre as inovações que estão mudando o Brasil e o mundo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Curiosidades com VDZ. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo o que há de mais moderno na ciência. Comenta aqui embaixo. Você acredita que a IA vai substituir os métodos tradicionais de criação em todas as indústrias? Ou a intuição humana ainda é insubstituível? Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que gosta de tecnologia ou engenharia e ajude a nossa comunidade a crescer. Ative o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo e siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na descrição. Vamos juntos explorar as maravilhas do conhecimento moderno. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!